Oi, esse vídeo ele é uma parte de um vídeo maior. Se você quiser ver a resolução inteira de 2023 da prova de conhecimentos específicos, o link está na descrição. Se você quiser ver mais exercícios da Unifesp, o link também está na descrição. E mais exercício desse tema, se você quiser estudar um tema específico, também está na descrição o vídeo, beleza? Vamos para a resolução? Questão 9, Unifesp 2023, segundo dia, prova de conhecimentos específicos aí pra gente. Então, questão de pilha, né? Tem uma pilha aqui. Considere a célula eletroquímica a seguir. Então, a gente tem condutor externo 0,46 volt, mostrando aqui pra gente. Uma semicélula de cobre em uma solução de cobre 1 mol por litro e outra semicélula de prata numa solução de prata 1 mol por litro. Fonte salina aqui, um tubinho, né, recheado com alguma coisa. Os potenciais de redução das semi-reações que podem ocorrer nessa célula nas condições padrão são fornecidos na tabela. Então tá, semi-reação do hidrogênio reduzindo, o potencial dele é o padrão, 0 volt, cobre reduzindo 0,34 volt, prata reduzindo, recebendo elétrons e virando prata metálica, 0,80 volt. E tem a escreva a semi-reação que ocorre no polo negativo dessa célula eletroquímica, primeira coisa perguntada, e determine o sentido do fluxo de elétrons pelo condutor externo, que está aqui, ó. Beleza. Suponha que por alguma razão a comunidade científica resolvesse estabelecer um novo padrão para a tabela de potenciais padrão de eletrodo, de redução, escolhendo como referência a semi-reação de prata e atribuindo a ela o valor de 0. Então, a referência é o hidrogênio, reduzindo H+, formando o gás hidrogênio, como 0. Nessa nova tabela que o texto está falando, a referência seria a prata. Nessa nova tabela, qual seria o potencial padrão associado à semi-reação do cobre e, ficou bem baixinho aqui, a tensão elétrica da célula eletroquímica ilustrada seria modificada? Justifique sua resposta por meio de cálculo. Cálculo, vai ter que fazer continha para justificar. Beleza. Então, temas aí das questões e o que foi perguntado. Determinar o fluxo de elétrons, escrever a semi-reação aqui do polo, né, duas coisinhas, falar o potencial padrão da reação do cobre e se essa diferença de potencial, essa DDP, ia ser alterada alterando a referência. Então vamos lá. Tema da questão, pilhas aí, e ele está pegando isso do potencial padrão. Aqui do fluxo a gente vai entender, mas eu já vou adiantar que não, aqui no B, não vai se alterar a DDP da pilha. A DDP da pilha é essa daqui. Se a referência é o H+, se a referência é o cobre, se a referência é a prata, a DDP vai ser a mesma. A DDP é a diferença de potencial. A diferença entre a prata e o cobre aqui, um reduzindo, outro oxidando, vai ser a mesma. E essa diferença é a mesma, só que quando você altera o referencial, a conta fica diferente, mas a diferença, a DDP, é a mesma. A gente vai ver isso nos cálculos e vai ver que isso aqui não se altera. Beleza. Então, aonde que é o polo negativo e o fluxo de elétrons aqui? Vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre pilhas, porque você está vendo essa resolução, você quer lembrar isso que você está com alguma dificuldadezinha. Então, como que eu faço para reações de óxido-redução? E é esse resuminho aqui. E para pilhas e eletrólise é esse resuminho que está aqui na direita. Então, vamos lá. Reações de óxido-redução, às vezes nem mostrou uma pilha que está aproveitando um fluxo de elétrons, nada. Eu falo assim, peguei REC, poxa. Então você está no colégio lá, pegou recuperação, aí você reclama, droga, poxa, peguei recuperação, REC de recuperação. Então, peguei REC, poxa. Aí eu coloco uma seta indo e uma seta voltando. Para quê? Para eu me lembrar que subir é para cima e descer é para baixo. Subir é sempre para cima, descer é sempre para baixo. Receber elétrons é reduzir, perder elétrons é oxidar. Mas às vezes, se você não lembra disso, você coloca REC, poxa. Então, receber elétrons é reduzir. Então, a substância, o elemento, quem recebe elétrons reduz e é o cátodo, REC. Então, recebe elétrons reduz e é o cátodo.
perde elétrons, oxida e é o ânodo. Perde elétrons, ó, no post aqui, perde elétrons, oxida e é o ânodo. Isso aqui é subir para cima, descer para baixo, não tem erro isso. E quem recebe elétrons é que está sofrendo redução, então os elétrons saem da oxidação, aqui ó, setinha vermelha para os elétrons, e vão para a redução. E aí, o que mais que a gente tem que lembrar? Que a substância ou elemento presente, ele tem que estar ali presente, ele tem maior potencial de redução. Então, quem vai reduzir? Quem tem maior potencial de redução. Então, quem tem maior potencial de redução reduz e causa a oxidação. Então, quem reduz causa, ó, a setinha aqui para entender. Então você escreve rec poxa, faz uma seta indo, uma seta voltando, e da oxidação que perde elétron, você põe a setinha vermelha para vir para cá. O que é a seta amarela? A redução causa a oxidação e a oxidação causa a redução. Então, quem reduz causa a oxidação e é o agente oxidante. O agente oxidante é quem reduz. Então, a substância que tem maior potencial de redução vai reduzir, e ao reduzir, ela causa oxidação, sendo o agente oxidante. Aqui no meu resuminho, eu coloco aqui presente, porque não é para você pegar a substância com maior potencial de redução da tabela e falar que ela reduz. Ela tem que estar presente ali no meio. E a substância com menor potencial de redução não vai oxidar. Ela vai oxidar o quê? Se ela estiver presente ali no meio. A gente vai ver aqui só para ilustrar. E aí os polos, né? Cátodo, lembra cátion, polo positivo, né? Geralmente depósito, mas tem o caso do eletrodo padrão com hidrogênio que forma gás. Mas cátodo positivo, ânodo polo negativo. E pilhas, né? São espontâneas, são reações de óxido redução espontâneas, que a DDP ou ΔE da pilha é maior do que zero. Aqui no nosso exemplinho, né? No nosso exemplo, no exercício, 0,46 volt. Então a pilha tem DDP positiva. Na eletrólise, o ΔE é menor do que zero, porque ela não é espontânea, ela depende de uma pilha. Não foi perguntado, né? Os polos trocam por quê? Porque os polos vêm de uma pilha, por exemplo, de uma fonte de energia, de uma fonte de DDP, e como o polo vem de fora, o polo troca. E aí, isso daqui a gente entende melhor na eletrólise, e não vou entrar aqui em explicações por que o polo troca na eletrólise. Então, vou deixar aqui os resuminhos de lado, né? A gente sabe aqui que acontece. Vamos analisar agora aqui nesse sisteminha para a gente saber aonde que é o polo negativo. Então, primeira coisa, a gente olha todo mundo aqui da tabela e vê quem tem o maior potencial de redução e vai reduzir. O maior potencial de redução é da prata. Então, a prata vai reduzir. Quem tem menor potencial de redução? Ah, o H+. Só que o H+, primeiro, esse H+, ele tá aqui só para você saber que é referência. Não tem H2 no meu meio, não tem H+, aqui no meu meio para ser o eletrodo. Então, ele não está presente. Como ele não está presente, ele não está na pilha aqui, então esquece. Eu tenho que considerar só a prata e o cobre. A prata mais tem maior potencial de redução, vai reduzir, a reação vai ser nesse sentido para a direita. O cobre tem menor potencial de redução, então ele vai oxidar, vai ser o cobre metálico e vai formar o cobre 2, perdendo elétrons. Então, essa reação nesse sentido, essa outra reação no sentido contrário. Beleza, então se a prata vai reduzir, a gente já sabe. Quem recebe elétrons reduz é o cátodo. E o cátodo na pilha é o polo positivo. Então, essa semicélula aqui é o cátodo, é o polo positivo, onde reduz e recebe elétrons. Beleza. E agora, o fluxo de elétrons, eu sei que eles vão vir pelo fio condutor externo e chegar aqui na plaquinha de prata. Por quê? Porque aqui é onde tem o maior potencial de redução, cobre tem menor potencial de redução, vai ter o processo contrário, né? E aí, o que a gente tem aqui? Como a prata está recebendo elétrons, o que vai acontecer com a prata mais? A prata mais ela vai bater nessa plaquinha aqui e essa plaquinha vai começar a depositar, né? Isso não foi perguntado no exercício, mas para a gente revisar aqui, né? Então, cátodo polo positivo reduz, recebe elétrons. Essa placa vai ficar cheia de elétrons que vai vir pelo fio. A prata da solução vai bater aqui nessa plaquinha e ela vai começar a aumentar de volume e vai ter o depósito aqui. Então, essa solução aqui vai ficar cada vez menos concentrada e a plaquinha vai aumentar de volume e vai ter o depósito de prata. Beleza, e do outro lado? Do outro lado, o ânodo perde elétrons e oxida. Ânodo negativo. Os elétrons vão sair da plaquinha de cobre e vão passar aqui pelo condutor externo.
E o que, que vai acontecer? Essa plaquinha de cobre, né? Como esse cobre metálico foi para a esquerda, aqui está formando cátion cobre 2 aqui, o cobre vai ir para a solução, essa plaquinha de cobre vai começar a desgastar e a concentração de cobre na solução vai começar a aumentar essa concentração. Essa soluçãozinha que está um azul claro por causa do cobre, vai ficar um azul cada vez mais escuro porque o cobre da placa está virando íon cobre e está indo para a solução. Beleza, fizemos tudo aqui que interessa. Agora a gente sabe que o polo negativo escreva a semi-reação que ocorre no polo negativo. Polo negativo, esse aqui a gente vai ter que escrever essa semi-reação aqui. Só que eu vou escrever cobre 2 recebendo elétrons? Não. Eu vou escrever cobre sólido formando cobre 2 e perdendo elétrons. Vou escrever essa reação para lá. Por quê? Porque ela tem um menor potencial de redução. Determine o sentido do fluxo de elétrons. A oxidação ela ocorre no ânodo, né? Então o fluxo é sempre do ânodo, onde ocorre a oxidação, para o cátodo. Então o fluxo é sempre do ânodo para o cátodo. Então, determine o sentido do fluxo de elétrons. O sentido é da placa de cobre para a placa de prata, da esquerda para a direita. Então eu coloquei assim. Eu não coloquei em termos genéricos, porque eu poderia colocar assim: é do ânodo para o cátodo. O fluxo de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo, né? Se você decorou isso, mas aqui você tem que falar que eu preferi falar que é do cobre, da placa de cobre para a placa de prata, da esquerda para a direita. Pelo condutor externo, o sentido é da esquerda para a direita. Quando ele pediu sentido, então eu falei da esquerda para a direita, porque falou de sentido. Beleza? Item B. Então a gente vai colocar tudo isso lá no item A já, no espaço de resposta. Item B. Agora o novo referencial. Então aqui a gente tem essas 3 semi-reações. No potencial padrão E0, o hidrogênio, o H+, recebendo elétrons é 0 volt e a prata 0,80 volt. O que aconteceu? Eu representei como isso, assim, ó, E novo de redução. Então a nova tabela aí, né, do exercício que está falando, o 0 volt é na prata. A diferença antes era quanto? Hidrogênio é 0, prata 0,80. Como a prata agora é 0 volt, qual que vai ser o novo potencial de redução do hidrogênio? O novo potencial de redução do hidrogênio vai ser menos 0,80 volt. Então, estou montando uma nova tabela aqui. Por quê? Antes aqui era 0, aqui é 80. Se a nova referência está aqui como 0, então aqui essa distância é de 0,80. Se aqui é o 0, o potencial de redução do hidrogênio é menos 0,80. Só que é isso que ele quer? Não. Ele quer o do cobre. Então, se a distância aqui do 80 para o 34 era de 0,46 volt, a distância do 80 para os 34 é 0,46 volt. Então aqui vai ter que ser menos 0,46 volt para manter a mesma diferença. A diferença de potencial aqui era quanto? 0,46 volt. E aqui, 0,46 volt, da mesma forma. Então esses são os novos potenciais de redução. Vou explicar isso na resposta. E aí a DDP da pilha é o quê? Potencial de redução menos potencial de oxidação. A DDP aqui dá 0,46 e a DDP aqui dá quanto? 0,46. Por isso que não muda. Eu só troquei a referência. A gente determina esses potenciais padrão de redução assumindo essa semicélula aqui de hidrogênio como a referência e chega nesses valores. Se a gente assumisse como a prata, chegaria em outros valores, mas as diferenças de potencial seriam as mesmas. Beleza? Qualquer dúvida, olha lá, qualquer dúvida, pergunta aí que as pessoas se ajudam nos comentários e vai. Beleza, vamos para a resposta agora. Então, item A semi-reação que ocorre no polo negativo é a oxidação do cobre. Polo negativo, né, é o ânodo. No ânodo a gente sabe que ocorre a oxidação. Então, cobre sólido formando cobre 2 aquoso mais 2 elétrons. Circulei, fechou. O que mais que foi me perguntado? O sentido do fluxo de elétrons. O sentido do fluxo de elétrons é da placa de cobre para a placa de prata, da esquerda para a direita. Complementando mais ainda, né?
podemos determinar, porque ele falou determine o sentido. Quando ele fala determine, eu acho que é como se fosse um justifique. Eu tenho que explicar de onde que eu tirei isso. Então podemos justificar isso, podemos determinar esse sentido devido ao fato da redução ocorrer na semicélula de prata, com um maior potencial de redução. Então a semicélula de prata ocorre redução, vai receber elétrons, por isso que é da placa de cobre para a placa de cobre. E a oxidação ocorrer na semicélula do cobre, com um menor potencial padrão de redução. Eu determinei, justifiquei, usando os potenciais de redução. Acho que é a resposta mais completinha que eu consegui fazer aqui. Beleza? Vamos para o B agora. Então, fluxo de elétrons lá, a figurinha, igual a figura a gente fez, o fluxo de elétrons lá por cima da esquerda para a direita, da placa de cobre para a placa de prata. Beleza, item B agora. Nessa nova tabela, para ficar bem claro para o corretor, a nova referência sendo a semi-reação de redução da prata, teríamos que, eu já estou mostrando para ele que eu estou chamando esse E0 nessa nova referência de E novo, né? Que é um novo referencial. Então, potencial padrão novo de redução da prata é 0 volt. Firmeza, então assumi isso. Assim, o novo potencial... Aqui ele não pediu para você justificar, ele não falou determine, justifique, ele só falou qual seria o novo potencial de redução do cobre utilizando isso daqui. Você só precisa falar, porque ele não pediu para justificar nem determinar. Então, eu falei o que é o novo potencial de redução, assim, o novo potencial padrão associado à semi-reação de redução do cobre 2 seria... Então, novo potencial de redução do cobre 2 é menos 0,46 volt, igual a gente fez ali na tabelinha aqui em cima do texto. Não pediu para justificar nem para determinar. Se ele pedisse para justificar e determinar, você teria que fazer algumas contas de ΔE, tentando fazer alguma coisa para chegar nesse valor. Como ele não pediu, a gente só fez um esqueminha didático ali e justificou. Então, se esse é o novo referencial, assim o novo ΔE é esse aqui, menos 0,46 volt. Beleza. Agora aqui ele quer cálculos. A tensão elétrica seria modificada? Ele perguntou. Grifando, ó, sublinhando, para o cara ver que eu respondi para ele. A tensão elétrica não seria modificada. Grifei, ganhei meus pontos. Já falei que não. Agora eu tenho que justificar com cálculos. Pois a DDP nas condições padrão e nas novas condições, né, usando esse E novo, seria a mesma, conforme cálculos abaixo. Então vamos lá. ΔE. Vamos calcular o ΔE aqui do jeito padrão. Então, ΔE é o potencial de redução mais o potencial de oxidação que nunca é fornecido. Potenciais de oxidação é o potencial de redução ao contrário. Então, o ΔE é, nas condições padrão, potencial padrão de redução da prata menos o potencial de redução do cobre. Por que menos o potencial de redução do cobre? Porque o cobre vai oxidar. Como o cobre vai oxidar, eu vou utilizar o potencial de redução dele com sinal trocado, porque ele não reduz. Então, ΔE, padrão da prata, 0,80, menos o potencial padrão do cobre, 0,34. 0,80 menos 0,34, diferença de potencial DDP nas condições padrão, ΔE, 0,46. Positivo, toda pilha tem ΔE positivo, porque é espontâneo. Circulei. Agora eu vou fazer a conta com os novos valores. ΔE, potencial padrão de... novo potencial de redução mais novo potencial de oxidação. ΔE igual novo potencial de redução da prata menos novo potencial de redução do cobre. ΔE igual novo potencial de redução da prata, 0, menos 0,46. Por que menos? Porque o novo potencial de redução do cobre é menos 0,46, ó, falei aqui. Só que eu tenho que inverter esse valor. Então, menos 0,46 mais 0,46. Então, diferença de potencial DDP na nova condição padrão, 0,46 é o mesmo valor. Então, a diferença dos dois é essa. Se aqui eu chamar de 0, a diferença é essa. Se eu chamar de 0 aqui em cima, a diferença é essa. Não muda a diferença de potencial. Respondemos tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui de longe como é que ficou. Então, teve o resuminho bonitinho.
Fiz aqui, falei de concentração, falei de um monte de coisa que não precisava pra gente estudar aqui pela questão. Fiz aqui um esqueminha prático para chegar no item B, respondi, circulei aqui as coisas que ele queria e grifei para deixar claro. Bonitinho, uma questão só de pilhas, mas o pessoal tem um pouco de dificuldade, né? Questão mais de fim de conteúdo, deixa para estudar mais pro final, acaba não conseguindo estudar direito. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Vamos pro próximo?